Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Não pare de glorificar, continue glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, a presença dEle é maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A partir do versículo 28. Diz assim, a partir do versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Aleluia. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a vida dos apóstolos após a assunção de Jesus ao céu. Quando Jesus é assunto ao céu, na presença ali de 500 pessoas, e os seus discípulos ficaram por hora tristes, cabisbaixos, sem saber o que fazer. Mas Cristo lhes deu a promessa de que Ele enviaria um Consolador. E Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Samaria, em toda a Judeia, em Jerusalém e até os confins da terra. E ali eles obedeceram a essa ordenança de Cristo. E no capítulo 2 de Atos é a chegada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia conta que eles estavam reunidos e a glória do Senhor encheu a casa como um vento veemente e impetuoso. E sobre a cabeça deles tinham línguas repartidas como de fogo. E ali eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, clamando ao Senhor, recebendo a promessa que outrora fora feita por seu mestre. E ali, após receberem a virtude do Espírito Santo, aqueles homens de Deus, os apóstolos, que outrora eram homens considerados desprezíveis, homens inúteis à sociedade, homens que não tinham importância a não ser para os seus familiares próximos, mas Cristo viu importância neles e os chamou para o ministério. E aqueles homens, então, após receberem a virtude do Espírito Santo, foram apregoar, foram cumprir o ministério, o chamado que Cristo os comissionou.
Quando Cristo disse a eles em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles homens de fato colocaram em prática a ordenança de Cristo. E num dos primeiros discursos de Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando ali as pessoas viram eles cheios do Espírito Santo e se achegam, olham para eles e falam: nossa, que vergonha esses homens bêbados. Mas Pedro, cheio da graça e do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, fala: não, aqui não tem bêbado coisa nenhuma, aqui são homens cheios do Espírito Santo de Deus, que permaneceram esperando a promessa de Cristo, de que seriam revestidos do poder. E ali Pedro começou então um grande discurso, tratando acerca do reino de Deus, tratando acerca do ministério de Jesus Cristo, os milagres que ele havia realizado, o plano de redenção que Deus tem para cada um de nós, ao qual Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos hoje vida e vida em abundância. E aqueles homens, então, eles passaram ali a anunciar esse plano de redenção. E Pedro estava no seu primeiro discurso, anunciando a Cristo como Salvador. E Lucas conta no capítulo 2, que naquele discurso foram entregues, pessoas se renderam ao Senhor, num total de 3.000 almas. E eles continuaram. Só que todo esse processo de anunciar a Cristo, de anunciar o Messias, que outrora fora morto numa cruz, acusado pelos próprios saduceus, integrantes do Sinédrio, pelos próprios judeus que preferiram soltar a Barrabás do que a Jesus. E eles estavam ali anunciando esse mesmo Jesus, que fora crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus e vive e reina para todo sempre à destra do Pai. E ali aqueles homens estavam então pregando sobre Jesus em Jerusalém. Quando, numa primeira vez, os integrantes do Sinédrio, ordenam que eles sejam presos. Aqueles homens, eles estavam no templo pregando. E então o conselho do Sinédrio manda que eles sejam presos. E nessa primeira vez, eles foram presos no pátio do templo, um lugar que não era de fato uma prisão. Estavam ali apenas para não continuarem fazendo o que eles haviam andado fazendo, que era anunciar o Evangelho. E logo depois eles foram soltos. E quando eles foram soltos, os integrantes do Sinédrio falaram: ó, não falem mais desse Jesus, tá bom? E eles simplesmente não deram ouvidos. Quando eles saíram, a primeira coisa que eles foram fazer foram anunciar a Jesus. E eles estavam novamente no templo pregando o Evangelho do Senhor, quando novamente chega aos ouvidos dos saduceus: olha, aqueles apóstolos que vocês mandaram prender e falaram para eles não pregarem, eles estão lá de novo, lá no templo, tem uma multidão enorme, e eles estão lá falando do Jesus. E aí novamente aqueles conselhos dos saduceus falam: vamos lá, vamos prender novamente aqueles homens. Só que agora eles não vão prender mais eles no pátio do templo. Eles agora ordenam que aqueles homens vão para uma prisão pública. Nessa prisão pública tinham ali ladrões, tinham assassinos, pessoas da pior classe da sociedade, pessoas que cometeram maus terríveis. E aqueles homens foram então encarcerados numa prisão horrível, junto de outros malfeitores, mas por apenas anunciarem o Evangelho de Jesus. E novamente, quando eles foram presos nessa prisão horrível, eles foram mais uma vez advertidos: não falem de Jesus.
E por eles irem para essa prisão terrível, eles poderiam esperar por uma pena de morte, porque ali naquela prisão ocorria muito disso. Aqueles que eram perigosos demais a ponto de irem para a prisão pública, eles poderiam ser a qualquer momento condenados de morte. E aqueles homens estavam ali na prisão, acharam que o ministério deles tinha terminado. Poxa, tem tão pouco tempo que Jesus subiu aos céus, tem tão pouco tempo que nós recebemos o Espírito Santo, tem tão pouco tempo que nós iniciamos o nosso ministério e nós já vamos padecer. Mas aquele que é fiel a Cristo, que anuncia a sua palavra, não importa a circunstância, Deus não deixa ele padecer. Aqueles homens estavam encarcerados, quando de repente, à noite, Deus envia um anjo. E os saduceus, eles não acreditavam na existência dos anjos. Aí Deus envia um anjo para mostrar: olha, os anjos são meus servos, eles fazem o que eu mandar, e eles existem. E aquele anjo chega até aquela prisão, e ele fala assim: ei, quietinho, calma, não fala nada. Como assim, que isso? Como assim, quem é o Senhor? Sou enviado de Deus, só vim fazer a minha função, fiquem quietos. O anjo vai lá, retira as correntes, as algemas, solta aqueles homens, abre a tranca da porta e eles saem, sem ninguém ver, sem ninguém ver. E ele deixa tudo do jeitinho que estava antes. E quando aqueles apóstolos eles saem da prisão, eles vão direto para o templo. Eles vão direto para o templo continuar o chamado deles. Vão direto para o templo continuar o ministério deles. E ali aqueles homens começam então a falar, continuam a falar de Jesus Cristo. E ali se junta uma grande multidão. As pessoas começaram a se interessar de fato por aquilo que eles vinham a falar, pelo Evangelho de Cristo, pelo entender a história de Cristo. E no dia seguinte, pela manhã, os saduceus chegam ao templo. Só que eles chegam por uma outra parte, que eles não viram aqueles apóstolos a pregar no templo. E ali eles chegam e fazem a sua reuniãozinha, e estão ali, conversa vai, conversa vem. De repente eles falam: ei, manda buscar aqueles que estão presos lá na prisão. Manda buscar. Nós vamos dar mais uma chance de conversar com eles, para ver se eles desistem desse Jesus, para ver se eles de fato passam a obedecer aquilo que a gente está mandando. Aí vão lá os carcereiros. Eu imagino o carcereiro chegando na porta, colocando a chave, uma porta relativamente forte, resistente. Ele coloca aquela chave e abre. Ele abriu e fala: ei, se preparem aí que vocês vão sair. Ele não ouviu nada. Ô, vocês estão dormindo? E ninguém respondeu. Aí ele entra lá. Ué, as correntes estão aqui, está tudo trancado, a porta estava toda trancada. Cadê os prisioneiros? Onde estão os prisioneiros? O que aconteceu? Só pode ter sido um milagre, algo de Deus que aconteceu aqui. E aquele carcereiro, ele vai correndo aos saduceus e fala: olha, aqueles homens que vocês colocaram na prisão, eles não estão mais lá não. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eles não estão mais lá. Eu acho que o Deus que eles servem os livrou. E ali eles iniciam uma caçada. Você já viu uma perseguição policial na TV? Talvez você já tenha visto. Eles iniciam então uma caçada a procurar por aqueles apóstolos. Só que o lugar que eles menos esperavam que eles estariam, eles estavam dentro do templo anunciando o Evangelho do Senhor.
estavam ali dentro do templo anunciando o evangelho do Senhor, todos juntos, cumprindo o chamado. E nós vemos que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos, com o poder revestidos de Deus. Eles realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Era um ponto tão grande que pessoas de outras cidades vinham trazendo coxos, aleijados, enfermos, mulheres com fluxo de sangue, pessoas com as mais variadas doenças, pessoas possessas de espíritos imundos, para chegarem ali e serem libertos. E o texto fala que todos que chegavam ali eram curados. O poder que estava sobre a vida daqueles apóstolos era tão grande, que no texto fala que eles formavam um corredor, e Pedro ia passando no meio deles, e apenas a sua sombra ia passando sobre eles e ia curando toda a multidão. Porque eles estavam ali usados por Deus, sendo usados por Deus, o poder do Espírito Santo que os havia revestido. Então ali, eles estavam no templo novamente, após receberem um aviso para abandonarem o evangelho, para não pregarem mais. E eles estavam então no templo, e chegam ali os líderes dos saduceus, que é o versículo 20, 27 e 28 que nós lemos. O saduceu, o sumo sacerdote, chegou dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Será que não ficou claro o que nós já falamos aqui, que não é para vocês falarem desse Jesus coisa nenhuma? O que mais nós precisamos fazer para que vocês possam entender, compreender, que não é para vocês falarem desse Jesus? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês sabem quem vocês estão enfrentando? Nós já colocamos vocês numa prisão 2 vezes. E talvez na próxima não teria mais prisão. Talvez ali eles seriam enviados diretamente para a morte. Mas aquele que faz a obra do Senhor, ele não teme ao homem, ele teme a Deus. Porque o que ele está fazendo é cumprir o chamado de Deus, que Deus ordenou a ele. E ele fala: será que nós não falamos de maneira expressa para vocês não ensinarem esse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Não se falava outra coisa na cidade. Não se falava outra coisa. As pessoas vinham das cidades vizinhas para ouvir falar de Jesus, para receber milagres e prodígios dos apóstolos usados por Jesus. Imagine aqueles saduceus que eram totalmente contrários à doutrina de Jesus, aqueles saduceus que foram os responsáveis por matar Jesus. Imagine eles agora, em todo canto que eles falam, tinha ali um grupinho. Ei, vocês já ouviram falar? Já viram aqueles apóstolos? Aí chegava aqui: ei, tá vendo aqueles apóstolos lá? Eles estão curando. Vai lá, leva lá tua prima que tem dengue, leva lá que ela vai ser curada. Aí ele andava mais um pouco: olha lá, tá vendo aquele pessoal ali? Eles expulsam demônios, é pelo poder daquele Jesus que foi morto. Imagine a cabeça daqueles saduceus. Eles estavam sendo consumidos por inveja. Eles não aguentavam mais. A inveja estava consumindo os seus corações. E ali eles falaram: vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. Parem de falar nesse nome. Mas no versículo 29, Pedro e os apóstolos dizem: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Então aqueles homens, eles estavam vivendo o melhor de Deus para suas vidas. Eles eram revestidos do poder de Deus, e a ponto deles não se importarem com quem vinha falar qualquer coisa para eles. Eles estavam ali disponíveis a cumprir o chamado do Senhor. E nessa fala de Pedro e dos outros apóstolos, ela enfatiza que a autoridade divina, ela é superior a qualquer autoridade humana. A Bíblia fala que Deus, ele instituiu as autoridades humanas. Todas as autoridades humanas são instituídas por Deus, e que nós devemos honrá-la. Mas quando a autoridade, ela é maligna, quando a autoridade, ela ensina o mal, quando a autoridade, ela pratica a maldade, quando a autoridade, ela propaga ensinamentos que vão ao contrário da palavra de Deus, nós não devemos obedecer. Não devemos obedecer, mesmo que isso seja algo ruim para nós, mesmo que isso tenha uma real consequência. Porque nas leis humanas, se você desobedece a uma lei, a um decreto, toda lei, quando ela é publicada, ela é promulgada, ela tem abaixo as suas penalidades. Se você matar, você é condenado a tantos anos de prisão. Tudo isso já é previsto em lei. Não é o juiz que decide na hora lá, não, esse aqui ele é bonitinho, eu vou dar 3 anos. Esse aqui é mais feinho, eu vou dar 20. Não. Tudo é definido na lei. Então, se você desobedece uma autoridade humana, talvez você enfrente problemas. Por exemplo, é por isso que existe o crime de desacato à autoridade. Às vezes tem aqueles engraçadinhos que se acham e querem enfrentar um policial, por exemplo. Ele pode ser preso por desacato. Mas e se tratando de autoridades que emanam o mal, nós aprendemos com os apóstolos que nesses casos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Cristo deve ser a nossa prioridade de obediência. A obediência divina deve ser a nossa prioridade. E quando os apóstolos falam isso aos líderes do Sinédrio, isso demonstra neles uma coragem e uma convicção ao desafiar aquelas autoridades. Só que não era uma coragem baseada numa coragem puramente humana. Era uma coragem baseada na missão recebida por Deus. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam revestidos do poder de Deus. E no livro de Marcos, quando Cristo fala a eles, olha, vai ter momentos que vocês vão ser levados aos conselhos, mas não tenham medo. Não fiquem se preocupando com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo que há de vir sobre vocês, ele os dirá na hora o que vocês vão falar. E foi justamente o que aconteceu. As palavras que saíram da boca de Pedro e dos apóstolos não foram eles, mas sim o Espírito Santo que os havia revestido, a ponto deles falarem, olha, eu não me importo se vocês já disseram para a gente parar, porque o que a gente obedece aqui é a Deus. Vocês podem falar o que quiserem, nós vamos continuar obedecendo a Deus. E nós vemos ali então um conflito de autoridades. Aqueles homens eram os líderes, e eles foram ali envergonhados na frente dos outros membros que estavam. Imagine para um sumo sacerdote, um líder do Sinédrio, ser envergonhado, ter a sua ordenança rejeitada na frente de todos. Era algo muito grave.
Eles poderiam ali muito bem mandar todos à morte. Só que aqueles homens começaram a entender que aqueles apóstolos, eles não estavam sozinhos. Que o que estava por trás de toda aquela ousadia, que o que estava por trás de toda aquela coragem, de toda aquela convicção, não eram apenas homens, mas tinha um Deus poderoso os revestindo de coragem e de ousadia. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A palavra de Deus nos fala. Só que obedecer a Deus acima das leis humanas muitas das vezes nos implica algumas consequências. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos estar dispostos a sofrer as consequências por obedecer a Deus. Se você não está disposto a sofrer pelo Evangelho, você não serve a Deus. Se você não está disposto a até ser morto pelo Evangelho, você não serve a Deus. Porque o Evangelho, ele muitas das vezes nos fará desrespeitar autoridades humanas que foram instituídas para propagar o mal. E à medida que se aproxima o fim dos tempos, o retorno do Mestre, situações como essa vão ser mais comuns. Nós vemos países aí fora que é crime você anunciar a Cristo. É crime você portar uma Bíblia. É crime você se reunir como igreja. Mas quando nós estamos dispostos a sofrer por Cristo, nós precisamos também confiar na justiça e na proteção de Deus. Porque Deus, ele não vai deixar você sofrer à toa, sem que Ele te proteja do mal que há de vir sobre você. Mas se por acaso o mal que vier sobre você for mais forte e acabar te destruindo, a certeza que nós temos é que Jesus, ele fala: quem perder a sua vida por amor de mim, na verdade ele a encontrou. Quando nós perdemos a nossa vida por amor ao Evangelho de Cristo, na verdade nós estamos encontrando a vida eterna em Cristo Jesus. É melhor obedecer ao Senhor do que aos homens. A prioridade da nossa vida é Cristo. A prioridade espiritual que nós temos é colocar a vontade de Deus acima de qualquer coisa e buscar a orientação divina nas nossas decisões diárias. Aqueles homens, após serem revestidos do poder de Deus, eles buscavam cada vez mais ao Senhor. Eles buscavam ao Senhor incessantemente. Lucas, ele era um historiador, e no capítulo 2 e no capítulo 4 de Atos, ele utiliza de expressões numéricas para mostrar o crescimento explosivo da igreja primitiva. No capítulo 2, quando Pedro faz o seu discurso, Lucas deixa registrado que ali se converteram 3.000 almas. No capítulo 4, num novo discurso dos apóstolos, Lucas mais uma vez deixa registrado que se converteram 5.000 almas. Mas no capítulo 5, ele já deixa de usar números.
ele simplesmente fala que a igreja do Senhor crescia assustadoramente. Não tinha mais como mensurar o crescimento da igreja do Senhor, devido ao empenho daqueles apóstolos, ao empenho daqueles cristãos que receberam o evangelho do Senhor e agora estavam proclamando. Eles não estavam guardando apenas para si tudo que eles receberam de Jesus. Eles passaram então a anunciar com ousadia, com coragem, não importando o que viria sobre eles. E eles foram corajosos, perseverando e sendo fiéis ao chamado do Senhor. O chamado ao qual Deus coloca sobre nós é um chamado de coragem, de ousadia. Você não pode ter medo do que você vai enfrentar. Muitos têm medo de falar de Jesus no seu trabalho. Muitos têm medo de falar Jesus na faculdade, na escola. Aqueles homens falaram diante de soldados fortemente armados, falando que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus leva para o céu, sem temer aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A prioridade do cristão deve ser obedecer a Deus. A prioridade da igreja deve ser ter uma fé inabalável no Senhor. Como está a sua fé? Se aqueles homens não fossem cheios do Espírito Santo de Deus, na primeira prisão que eles enfrentaram, eles poderiam simplesmente, não, meu chamado acabou, vou voltar para a minha vida de pescador, vou voltar para a minha vida de pregador de impostos, cobrador de impostos, vou voltar para a minha vida de médico. Mas eles permaneceram firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque eles sabiam que o trabalho deles não era em vão. A igreja ia crescer, e o trabalho que eles desempenharam lá no início da igreja primitiva, ele permanece até hoje, e nós estamos aqui cultuando ao Senhor e servindo a Ele com alegria e anunciando o Evangelho com ousadia. Mas nós precisamos ser mais ousados. Aqueles homens, eles não se importavam em anunciar o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo ele é algo que nos confronta. A palavra de Deus ela é algo que nos confronta. Não tem como o homem ler esta santa escritura e não ser confrontado a mudar de vida. Se um homem não lê esta palavra de forma a compreendê-la, não tem como ele resistir a não ser transformado por esta palavra que nos transforma. Mas tem muito crente hoje que tem medo, de falar de Jesus, que tem medo das imposições do governo, que tem medo das leis humanas. Tem cristão que se depara com uma situação que ele sabe que é errado, mas ele prefere ficar quietinho no cantinho dele. É o cristão politicamente correto. Ele quer se dar bem com todo mundo. Ele não quer fazer inimigos. Quando ele vê algo que claramente é contrário a Deus, às ordenanças de Deus, aí ele sabe porque ele leu na Bíblia que está lá escrito. Aí ele pensa, poxa,
será que é conveniente eu falar? Será que é agradável se eu falar, a fulano não vai ficar triste? Será que o cicrano não vai deixar de falar comigo se eu falar isso para ele? Ele quer ser popular entre as pessoas. Ele quer praticar uma política de boa vizinhança. Mas o cristão verdadeiro, ele olha para uma situação que não agrada a Deus, e ele olha assim: isso é correto diante de Deus? A Bíblia fala que não, então eu vou falar. Enquanto eu ver aquilo que não é correto, enquanto eu ver aquilo que é pecado, enquanto eu ver aquilo que é errado, se a Bíblia me mandou falar, eu vou falar. Eu não vou ficar de boca fechada, porque o chamado de Deus para mim foi para anunciar o reino do Senhor. O reino dos céus é tomado à força, irmão. O reino dos céus não é uma brincadeira de criança. Enquanto você continuar brincando de ser crente nessa terra, Deus não vai te usar. E aqueles que não são usados por Deus não cumprem a ordenança do Senhor. Para que Deus vai buscar um povo assim? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele fala que Deus vem buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Se você não realiza obras e boas obras, que é aquilo que Deus ordena a nós a realizarmos, você acha mesmo que você vai? Eu estou esperando Jesus, vem me buscar, Jesus, mas eu estou vendo meu vizinho fazer errado e eu não abro a boca, eu não falo nada porque eu sou da paz, eu sou da paz e do amor. Eu fico em cima do muro, observando. Enquanto eu acho que eu estou indo para o céu, o meu vizinho está indo a passos largos para o inferno, porque eu sou medroso em falar. Os que desejam sempre agradar as pessoas, nunca conseguirão agradar a Deus. Os que desejam sempre agradar as pessoas nunca conseguirão agradar a Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Se nós não andarmos conforme essa palavra, não tem como. Não há outro caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo se faz conhecido através da sua palavra. Mas se eu não a conheço, essa palavra, e não a pratico, de nada me serve estar aqui nessa noite. Eu estou aqui simplesmente limpando a cadeira para o próximo culto. Mas Jesus, ele fala que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra que limpa a você quando você a conhece, é a mesma palavra que vai limpar aqueles a quem você anunciar a palavra do Senhor com ousadia. Não se intimide com os homens. Apenas faça o seu trabalho. Apenas cumpra o seu chamado, porque quem convence é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Quem realiza a obra é o Espírito Santo. É Ele quem faz. Mas para que Ele faça, são necessários crentes ousados e corajosos para anunciar esse Evangelho.
Onde estão os crentes ousados e corajosos? Aqui no Brasil a gente tem liberdade em adorar o Senhor. Estamos aqui hoje cultuando a Deus livremente. Mas tem países que nesse momento tem cristãos embaixo da terra, em cavernas, em buracos cobertos por palha, escondidos no meio da floresta, para ouvirem 5 minutos da pregação do Evangelho. Tem cristãos que enviam balões com um pedacinho minúsculo da Bíblia, enviam pelos ares para que chegue até os países proibidos, para que com apenas um versículo aquelas pessoas ali possam crer que há um Deus que vela por elas, que há um Deus que traz salvação a elas, que há um Deus que mesmo eles estando num país tão difícil, num país que é crime anunciar o Evangelho, há um Deus que busca salvá-las. Nós temos muitos missionários que enfrentam perseguição por aí e nós nem sabemos. Quando foi a última vez que você orou por um missionário? Quando foi a última vez que você ofertou num trabalho missionário? Tem gente que acha que fazer missões é apenas quando Deus me mandar lá para a Índia, aí eu vou falar de Jesus. Fazer missões, você pode ajudar, você pode fazer indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. E esses cristãos que estão em países hostis, que estão ali contrários ao cristianismo. Um exemplo que nós temos é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, se você for pego com uma Bíblia, você é preso e muitas vezes morto. Na Coreia do Norte, se você for encontrado conversando acerca de Jesus, você é morto. Na Coreia do Norte, as crianças são instruídas pela professora na sala de aula a serem como uma câmera de vigilância dentro das suas casas. Elas falam às crianças: olha, se vocês virem o papai e a mamãe falando de Jesus, você conta pra tia, tá bom? Você fala pra professora, tá? Se você vê o papai e a mamãe falando de um tal de Jesus, você pode falar. É assim que eles fazem. Então nem dentro do seu próprio lar você pode ter a liberdade de professar uma fé em Cristo Jesus. Então, nesse mundo atual que nós vivemos, nós vamos enfrentar diversos desafios. Desafios esses em que, em determinadas situações, nós vamos ter que escolher entre obedecer às leis humanas ou os princípios bíblicos. Por isso que a gente fala constantemente que não existe um cristão de esquerda. Um cristão adepto ao comunismo. Porque são ideologias totalmente contrárias
aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não tem como um cristão dizer que serve a Deus, mas alimenta a maldade propagada por esses governos que aí estão. Imagine um cristão apoiar o aborto. Imagine um cristão apoiar a liberação das drogas. Imagine um cristão apoiar roubos e furtos. Existem momentos da nossa vida em que nós vamos precisar tomar decisões entre obedecer aos princípios de Deus ou obedecer aos homens. Mas para que isso aconteça, é necessário nós estarmos firmes no Senhor. Porque um cristão meia boca, a primeira adversidade que vem, ele pula fora do barco. Um cristão fraco na sua fé, o primeiro problema que ele enfrenta: Senhor, não quero mais te servir não. Estava bom demais quando eu não te conhecia. Agora é só problema, é só tribulação, só prova. Mas o cristão que decide seguir ao Senhor e obedecê-lo acima de qualquer circunstância, tenha a certeza de uma coisa: há um lugar reservado para você no céu. Não é vão a sua obediência ao Senhor. Não é vão o seu serviço ao Senhor. Não é vão a sua dedicação ao Senhor. Há um lugar preparado para aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, para aqueles que cumprem o chamado de anunciar o Evangelho acima de qualquer circunstância, para aqueles que possuem uma fé corajosa e obediente, para aqueles que seguem firmes, mesmo não importando o desafio a qual irão enfrentar, porque eles priorizam a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém.